A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Louvo a Deus pelas suas preciosas vidas e mais uma vez o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta noite para louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. E eu creio que esta noite nós teremos um culto muito abençoado, um culto dado pela vontade soberana de Deus, para que você na sua casa e eu na minha casa possamos aqui receber da parte de Deus aquilo que nos é realmente dado pela palavra e das promessas do Senhor. Eu creio que será uma noite de bênção. Eu quero te dizer que estou muito alegre com a sua presença diante de Deus, com a sua devida reverência, com a sua devida prudência de estar aí junto com seus filhos, com seu esposo, com a sua família em geral. Amém? Então nós vamos à Escritura mais uma vez nesta noite em nome de Jesus. Abramos as nossas Escrituras, nossas Bíblias, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E vamos endereçar os nossos corações ao verso 15, capítulo 20 de Mateus. Vamos ao verso 15 e ao verso 16. Amém? Creio que todos encontraram. O verso 15 diz assim: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Nós devemos considerar, irmãos, as razões em Jesus Cristo para a produção de resultados espirituais de excelência sobre as nossas vidas. E por que eu digo isso? Porque pela própria parábola é um fato inequívoco que nós fomos chamados por Deus. E que isso, na verdade, representa para nós. Nós começamos a observar, irmãos, que fica bem claro todas as coisas que estão explicitadas na palavra de Deus, que Ele nos dá as condições reais para que nós possamos caminhar, não segundo mais a nossa vontade humana, porque se não fosse a intervenção de Deus, com o chamado de Deus, tudo que nós tivéssemos o desejo de propagar, isso seria impossível. Então, o que eu vejo nessa parábola? A parábola reúne condições iniciais no verso 1 do capítulo 20, dizendo o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, uma coisa que fica clara e muito imediata aos nossos olhos, olhando para a palavra do Senhor, é que ele se compara a um dono de casa que saiu pela madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, ele está chamando pessoas para que elas possam trabalhar e, acima de tudo, ele vai recompensar. Porque o salário, ele se trata de uma recompensa que todo homem e todos os povos recebem para lhe compensar o trabalho feito. Mas o que deixa bem claro nessa palavra é que, diante da vontade soberana de Deus, ele começa a propor a todo tipo de pessoas, considerando o aspecto do contexto da própria parábola. Você observa que ele começa, dentro de uma realidade aqui descrita na palavra, a buscar todas as pessoas, os preguiçosos, os desocupados, os ricos, os pobres, os sãos, os doentes. Então ele está o quê? Ele está lhe propondo a toda essa classe de pessoas uma recompensa. Por quê? Porque ele faz o trato inicial de um salário, aqueles que foram chamados primeiros, de um denário, que seria uma diária, normalmente paga sobre uma referência terrena. Então hoje, digamos assim, uma diária terrena estaria coisa de 50, 60, até 70 reais. Então nós vemos o que um denário, ele está dizendo: vou trazer uma diária de pagamento a vocês. Isso aos primeiros. Então nós observamos aqui que, diante de toda a obra que Deus faz, ninguém, na verdade, fica sem receber nada da parte de Deus. Então ele é um Deus de recompensa. E nós olhamos para as nossas vidas e começamos a ver que, diante de um processo da obra do Senhor, ele nos recompensa porque ele entende que seja um padrão de justiça a recompensa que é dada a todo e qualquer homem. A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra e, na verdade, louvor a quem tem louvor. Então, nós devemos o quê? Recompensar as pessoas. Esse é um ensinamento da parte de Deus, que ele é um Deus recompensador. E isso não acontece normalmente com as nossas visões humanas imediatas, porque os nossos olhos espirituais nem sempre alcançam o que vem a ser o reino de Deus. O reino de Deus, ele está dizendo aqui,
bem claro no verso 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou seja, porventura não é de direito fazer aquilo que é meu? Então, o que nós observamos gloriosamente nessa palavra? Nós observamos, irmãos, que Deus, Ele trabalha segundo a sua conveniência e vontade sobre a vida dos homens. Porque uma coisa deve ficar bem clara, e que às vezes nós assim não atentamos com a devida, digamos assim, prudência, que uma vez que nós entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo, nós estamos prestando um serviço a Deus e que a própria palavra de Deus nos mostra que nós pertencemos a Deus. E ele diz isso bem claro, em algumas alusões que são feitas na própria palavra. Ele diz: não sabeis vós que não sois vós de si mesmo? Então, a Escritura Sagrada, ela nos mostra o quê? Que nós não pertencemos a nós mesmos. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, parte B do assunto, ele diz bem claro: não sabeis vós que não sois de vós mesmos? Então, quando nós começamos a entender que vivemos, na verdade, necessitados de uma graça de Deus, nós começamos a observar que essa parábola, Deus está cobrando e está dizendo: porventura não é lícito fazer o que quero do que é meu? Então você pertence a Deus, eu pertenço a Deus, todos nós pertencemos a Deus. Então isso deve ficar bem claro, porque às vezes parece uma coisa de uma forma romântica, em que todos dizem: eu sei que eu pertenço a Deus. Não, mas não é então a questão de você pertencer somente, é a questão que você tem que fazer a vontade de Deus, e a tua liberdade está pautada no quê? Na vontade de Deus. Então nós temos uma liberdade, uma vontade baseada na vontade de Deus. Então, primeiramente, nós alinhamos o que nessa parábola? Nós ficamos alinhados e verdadeiramente convictos de que nós temos um Deus para seguir, e como nós aprendemos, nós temos que nos curvar a Ele, porque essa foi uma natureza ao qual nós sabemos, ao qual só pode ser mudada por causa da vontade de Deus. Essa parábola, ela mostra algo muito interessante. Ela nos mostra que o chamado de um homem só pode ser feito por Deus. Por quê? Porque o homem é oriundo, irmãos, de uma natureza em que eles, na verdade, ele não tem condições reais nenhuma de se salvar, de desembaraçar a sua vida. E por que eu digo isso? Porque dentro de um processo, irmãos, de dependência de Deus, nenhum homem consegue chegar ao arrependimento se não for por Deus. Nenhum homem vai chegar a uma recriação, a uma regeneração, se também não for por Deus. Nenhum homem vai poder chegar aos fundamentos de Cristo e às obras de Cristo, de forma a entender que ele precisa do Espírito Santo de Deus para que todas essas grandiosas obras de salvação ao chamado de Deus possam ser feitas. Então, um homem não tem condições de se salvar sozinho. É impossível qualquer ser humano se salvar sozinho. Essa parábola, ela trata de um chamado. Ele está dizendo: eu saí para chamar todos. Eu saí para chamar os desocupados. Saí para chamar os ricos, os pobres. Saí para chamar os doentes, os sãos. Ele chama todas as pessoas. E chama inclusive os doentes. Porque muitos doentes, a gente às vezes olha logo como uma doença, de forma a ter um conhecimento de tal assunto, assim, que seja corriqueiro ou doméstico entre nós. Mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão no caminho. Agora me diz uma coisa, irmãos: quem é que pode convencer um louco senão o poder de Deus? Ele diz que nem os loucos errarão no caminho. Então essa parábola, ela nos ensina grandiosamente que a graça de Deus, ela traz recompensa para as nossas vidas. Você seguir a Deus vai te trazer uma recompensa extraordinariamente maravilhosa. Mas não é questão de seguir a Deus. Agora nós vamos imprimir o entendimento da diferença de uma pessoa que, na verdade, tem uma vida como escarlate. A Bíblia nos diz que ainda que os vossos pecados sejam pretos como escarlate e vermelhos como carmesim, eu, o Senhor, tornarei alvo como a neve e branco como a lã. Então Deus está considerando que aquela pessoa só pode ser revigorada dos seus pecados, só pode ser perdoada, só pode ser lavada se houver a intervenção de Deus. E isso mostra bem claro que eu, você e todos nós fomos chamados por Deus. Ainda que seja uma coisa óbvia, irmão, às vezes bate no coração do homem que ele pensa que ele que se dirigiu a Deus e que fez a obra. Não, mas não foi você que se dirigiu a Deus. Nem eu que me dirigi. A obra foi feita por um chamado de Deus. Nós observamos aqui
que o pecado ele tem consequências de condenação. Isso fica bem claro na palavra de Deus. E pela nossa natureza pervertida, nós nunca iríamos chegar a uma condição de salvação se não fosse pelo chamado de Deus. Então, quando nós olhamos e vemos o chamado de Deus, nós vemos Ele trabalhando na minha vida e na tua vida para nos dar o devido salário, ou melhor, a devida recompensa, segundo aquilo que Ele convém. Porque em muitos momentos você fica olhando e achando que tem direito à recompensa. Bom, eu não tenho direito, nem você tem. Por quê? Porque seria um legalismo da minha parte eu impor que eu tenho direito a alguma coisa. A Bíblia diz que nós somos, na verdade, salvos pela graça de Deus mediante a fé. Então, a graça de Deus, ela nos basta por quê? Porque Deus é a pessoa ao qual, mencionado nessa parábola, que vai fazendo toda a transição de um momento para o outro. Você vê que ele chamou inicialmente os trabalhadores para ir para a vinha e ele disse que iria pagar um denário aos primeiros. E, na verdade, ele fez o quê? Comportou que os primeiros recebessem um denário. Nós olhamos aqui e vemos que existe uma situação bem clara que os homens às vezes pensam que eles têm todos os direitos, na verdade, de fazer o que querem com a sua vida. Então imagina você tem um longo tempo de vida e eu estou pregando para alguém que tem mais de 30, 40, 50, eu estou pregando para alguém que tem 10 anos, 8 anos, 5 anos, eu estou pregando para todas as pessoas. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: você tem uma energia, você tem uma força, você tem uma construção de compreensão e seus esforços vão dar em direção a algum momento daquilo que você focou. Agora você imagina uma pessoa que tem 30 anos de vida focada 30 anos no pecado. A pessoa tem 20 anos de vida, só vive, na verdade, são 30 anos de vida ou 20 anos de vida que estão imersos no pecado. Então, em tempo, ela poderia, na verdade, trabalhar para Deus e receber uma recompensa muito mais grandiosa, mas tanto assim não fez. Então, o que eu estou propondo nesta noite diante da palavra soberana de Deus? Quando ele diz aqui, porque porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu, é que na verdade você é manejado segundo a vontade de Deus. Então no verso 11 da palavra, nós observamos aqui que uma coisa fica muito clara. No verso 11, ele diz, na verdade, o que ele vai fazer segundo a conveniência dele. Então ele diz aqui no verso 11 da parábola, ao qual nós estamos lendo: mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa. Ou seja, nessa figura o dono da casa é Deus, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos fadiga e o calor de dia. Aí vem agora o proprietário, o Deus dando a resposta, né? Mas o proprietário respondeu e disse a cada um deles: amigo, não te faço injustiça, mas não combinaste comigo um denário? Então recebeu um denário. Ou seja, não combinaste comigo uma diária? Então recebeste uma diária. E por que na verdade eles estavam murmurando diante de Deus? Porque eles foram chamados inicialmente, Deus tratou com eles, é um denário a diária, e é isso que vai se receber. Mas a situação que eles ficaram queixosos é que eles imaginavam, por ter sido contratados inicialmente, como primeiros, que eles fossem receber um salário até maior do que os outros. Ou então eles faziam uma aplicação de um legalismo: olha, nós trabalhamos mais do que os outros, então é justo que nós recebamos mais do que os outros. E esse assunto é um assunto que deve ficar claro na sua vida e na minha vida, que é um assunto trabalhado por Deus. Você receber a recompensa de Deus nos dias de hoje, você receber o desembaraço da sua vida, a ajuda de Deus, é, na verdade, um assunto que cabe a Deus. Porque ele está dizendo aqui: não é lícito fazer o que quero com o que é meu, então ele faz com você o que quer e comigo o que ele quer. E esses homens aqui da parábola, eles estavam dizendo assim, bem claro: eu estou fazendo que não há, na verdade, um consenso naquilo que foi tratado. Então ele diz assim: os últimos então os primeiros estavam murmurando, aí os últimos lhe disse isso: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos fadiga e calor de dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. O que nós aprendemos com isso, irmãos?
Nós não sabemos o que nós vamos encontrar no céu pela frente. Nós não sabemos se vamos encontrar apenas as mansões celestiais prometidas. Nós não sabemos que, na verdade, como vai desenrolar, ou está sendo desenrolado, sabe, a expectativa de Deus com relação à minha vida e à tua vida. Nessa parábola fica bem claro que os primeiros imaginavam que iam ser recompensados de uma forma maior do que os últimos. Por quê? E por que eles pensaram dessa forma? Porque o próprio Deus mostrou aqui bem claro que nós devemos trabalhar para Deus confiados que existe a possibilidade de alguém trabalhar na face da terra e receber muito pouco da parte de Deus ou não receber nada. Porque não existe uma situação, por exemplo, em que uma pessoa trabalha noite e dia, desperdiça toda a sua vida voltada para um trabalho terreno temporal. Eu não estou querendo dizer que as pessoas não trabalhem, irmão. Eu estou querendo dizer que toda a concentração da força, da energia, do tempo da pessoa, por 40, 50 anos, é só no trabalho. E Deus está nos mostrando aqui na sua palavra que nós somos recompensados por Deus segundo a situação em que nós imprimimos de marcha e contínuo vigor na obra de Deus. Essa é uma palavra que te oportuniza e me oportuniza em vermos que Ele está dizendo que Ele faz o que Ele quiser com o que é dele. Então você tem o direito e, na verdade, a oportunidade de prestar serviços muito maiores do que você tem prestado. Por quê? Imagina você com uma vida de 30 anos, a pessoa não fez nada para Deus e restam-lhe apenas mais 40 anos. Isso é segundo a palavra de Deus. Não é? Mas o que fica, na verdade, em nossos corações é a convicção de que muitas fortunas que foram deixadas na terra, tanto as casas, os carros, as fazendas, os sítios, as chácaras e os demais bens, eles não serviram de nada. Alguém vai dizer, mas como não? Não serviram de nada. Ficou para alguém que, na verdade, aí vai tomar posse como herdeiro. Mas não serviu de nada, porque muitas heranças em que os herdeiros tomaram posse, elas se diluíram. Aquilo, sabe, foi como nada. Assim como muitos homens que ganharam seus bens e suas riquezas na loteria, mas alguém diz, você não ganhou 20 milhões? Sim, mas perdi tudo. Hoje eu voltei a trabalhar como empregado. Então, o que nós olhamos nessa palavra é que a graça de Deus, ela contempla todas as pessoas para trabalharem de forma bíblica para Deus. E aí, esse assunto nos mostra o que para as nossas vidas? Você tem que intensificar a tua vida, você deve colocar um ritmo mais forte, uma marcha mais forte, porque quando você junta tesouro aqui na terra, você está fazendo exatamente o contrário que disse a palavra de Deus. Mas ainda que essa palavra seja contrária a juntar tesouros na terra, muitas pessoas seguem esse conselho. E é um conselho eminente por quê? Porque é um conselho que você deve criticar no seu coração, porque a juntar tesouro na terra é o mesmo que ir de mãos abanando para Deus. Você conhece aquela situação em que a criança solta, na verdade, aquelas bolhas de sabão e aquilo some como nada. A criança corre e não pega nada, a criança corre e não pega nada. Assim é que ele está juntando tesouro na terra. O que ele está fazendo? Ele está fazendo bolha de sabão para pegar aqui, aquilo não é nada. Então, amanhã, quando ele estiver diante do tribunal de Deus, ele vai ver que quem dá a situação, como é que se diz, ao homem, é o próprio Deus. Então, não ressalta uma pessoa reivindicar o crédito pessoal diante da vida dela. Então, eu não posso reivindicar o que eu tenho direito, o que eu não tenho direito, porque eu vivo pela graça de Deus. Você vive também. Essa explicação dessa parábola, ela mostra que há uma situação de absoluto controle nas mãos de Deus. Nós vemos aqui que, diante da graça de Deus, nós temos muitos problemas, irmãos. Por quê? Quando eu falo, na verdade, de uma evolução nossa espiritual, nós vemos que lá atrás só o poder de Deus pode, talvez, trazer, traz a nossa salvação. Lá atrás nós trocávamos a luz pelas trevas, trocávamos o ódio, o ódio em detrição do amor. Então, quer dizer, nós amávamos mais aquilo que obedecia a Deus do que as verdades de Deus. Nós trocávamos o amargo pelo doce. Então, veja bem, então nós tínhamos uma vida que somente a graça de Deus poderia converter tudo isso. E eu louvo a Deus porque ainda que nós vivêssemos 50 mil anos, se não houvesse a intervenção de Deus, nós iríamos ter a mesma perdição. E por que eu digo isso? Porque você não pode salvar a si próprio. Então você deve ser grato a Deus
de prestar um serviço hoje muito melhor do que você tem prestado. O que Deus está dizendo é o seguinte: você ficou 30 anos no pecado, amém? Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas nós que somos mais velhos temos que acelerar. Por quê? Porque vamos, na verdade, trazer os nossos serviços aos olhos de Deus todo dia. E aqui no verso B, ele diz assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que ele quer dizer, irmãos? Não existe a questão de ser último, de ser primeiro, com algo que seja uma preferencial de Deus. Não, você pode chegar primeiro, entretanto, os que vêm atrás, os últimos podem prestar um serviço melhor do que o meu, do que o teu. Então, Deus está nos dando força nessa palavra para dizer assim, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E o que ele está querendo dizer? Muitas pessoas, irmãos, vivem uma vida indiferente. Muitas pessoas, eles pensam pelo simples fato de falar o nome de Jesus, que já estão dentro da salvação. Então ele está dizendo aqui, muitos são chamados, poucos são escolhidos, é porque poucos são qualificados ao crivo de Deus para que alcance a salvação. O que eu vou fazer para eu poder proteger esse lado, que é um lado criticado por Deus nas nossas vidas? Eu vou começar a entender que, biblicamente, eu recebo uma recompensa de Deus pela vida que eu levo. Biblicamente, eu recebo uma recompensa por tudo quanto, na verdade, eu tenho recebido da parte de Deus. Então, o que eu gostaria de dizer aos amados irmãos é que há toda uma percepção quando nós olhamos para a nossa vida e vemos o nosso tempo e ficando mais fragilizado. Os jovens vão, na verdade, aí, envelhecer de uma forma muito rápida. Eu tinha 20 anos ontem, hoje já estou muito mais velho. Então eu vejo nisso que meu tempo está ruindo, minha força está indo embora, a minha capacidade física, a minha capacidade de força, tudo está diminuindo. Eu observo algo aqui, que Deus é tão bom, gente. Abra comigo aqui no livro de Josué. Josué é fácil de encontrar. Você vai lá, nós temos aqui o livro de Josué, logo depois de Deuteronômio. Acabou Deuteronômio, tem o Josué. Vou ter que acelerar um pouquinho, tá, irmãos? Então, o que acontece? Aqui no capítulo 4, no verso 7, tem uma situação muito interessante para as nossas vidas. Então, vamos ler inicialmente o 3, capítulo 3 de Josué, o verso 7, para você. Me acompanha aí, eu vou acelerar um pouquinho. Olha o que diz a palavra do Senhor no Josué 3, 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então você observa o seguinte, irmãos. Ele está dizendo, não é lícito fazer aquilo que é meu. Então você observa que Deus tem excelentes e extraordinárias movimentações no coração dele para a tua vida e para a minha vida. Aqui nesse verso, ele disse aqui bem claro, disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te. Então Deus não tem só planos, irmãos, que nós façamos as nossas correções, as nossas devidas prudências, atenções, em virtude de afastarmos da natureza ao qual o pecado sempre nos pede, que é a carne. Então a Bíblia diz, se você seguir as obras da carne, morrereis. Por quê? Você se aproxima de uma coisa que não tem poder algum para te salvar. Então, Josué aqui, a palavra de Deus está dizendo, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Então, veja bem, nós vemos que nós temos um Deus que tem plano glorioso de salvação para a tua vida e para a minha vida. Nós temos uma realidade muito clara da parte de Deus. O que é a realidade, pastor? A realidade é que Deus tem pensamentos muito gloriosos sobre a sua vida. Tem pensamentos unanimemente extraordinários para você. Mas nós precisamos do quê? Trabalhar e colocar um ritmo que seja conveniente a Deus, não conveniente a mim ou a você. Então, o que ele diz aqui na outra escritura, no mesmo livro, capítulo 4, agora vamos ler o verso 7 e 8. Olha que coisa linda que tem aqui na palavra. Diz assim o verso 7 e 8. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então nós vemos aqui que Deus abriu as águas do Rio Jordão para que Josué pudesse passar junto com o povo. Mas lá no início do texto, do contexto da palavra, você vê Josué saindo pela madrugada, ele e todo o povo,
para que pudesse então repousar ou pousar às beiras do Rio Jordão. O que eu quero trazer de uma forma mais concisa, poderosa nessa pregação, é que você precisa entender que viver uma vida indiferente, uma vida de preguiça, uma vida de quietude, em que você dorme para cá, rola para cá e não faz absolutamente nada, está te trazendo problemas. Por quê? Porque a recompensa vem das mãos de Deus. E é óbvio que se Deus vê você, ou eu, ou um de nós com uma vida completamente controversa aos ensinamentos da palavra, você vai ter o teu salário, você vai ter a tua recompensa, e eu creio que não vai ser boa. Por quê? Porque você está fazendo algo que não agrada a Deus. Ele está dizendo bem claro aqui que ele se alegra da vida de Josué, e ele diz aqui no verso, eu li o 7 e 8, né? Agora vamos ler aqui algo que vai te dar o desfecho final, que é o capítulo 4, verso 14. Olha o que ele diz no verso 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Vou ler de novo, que isso é muito lindo. 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Então você vê que quem traz a obra de satisfação à tua vida, ou à minha vida, é o próprio Deus. Ele engrandeceu a Josué diante de todo Israel. Você imagina, irmãos? A Bíblia nos fala aqui, no verso anterior, no verso 13, que mais ou menos uns 40 mil homens estavam diante daquele grande cenário, daquela obra magnífica de Deus, em que as águas caíram e eles puderam atravessar em seco, como Moisés fez no Mar Vermelho. Ora, Deus é uma pessoa extraordinariamente excelente. Ele quer também te engrandecer, quer te exaltar, Ele quer te recompensar, porque Ele diz na Bíblia, naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué. E a mesma possibilidade de que ocorram Josués entre nós dos dias passados é a mesma hoje. O que eu preciso fazer? Eu olho para a parábola ao qual foi lida como mensagem de introdução, mensagem base própria. Eu vejo que da mesma forma que a parábola do reino de Deus, ela nos mostra, não é lícito fazer aquilo que é meu. E ele está dizendo, e os primeiros, na verdade, eles imaginavam que fossem os mais prestigiados e recompensados. Não foram os últimos. Então não existe entre nós essa possibilidade, irmãos, de que você possa imaginar que você não foi chamado. Existem várias abundâncias de ocupações e nós precisamos trazer ao nosso coração, ou melhor, aos nossos corações, a realidade de Deus. Preste o melhor serviço, tire as suas indiferenças, tire a sua preguiça, tire a sua distância de Deus, preste um serviço extraordinário. Por quê? Porque eu vejo aqui nessa palavra algo muito interessante. Essa parábola mostra que o controle é total e absoluto de Deus. E lá no livro também, tem mais uma escritura aqui para nós corroborarmos aqui essa palavra. Se não der tempo, estou um pouquinho atrasado, eu gostaria que você soubesse onde ela está, essa escritura. Vamos ler aqui em 1 Pedro, capítulo 5. O próprio Pedro aqui, ele faz alusão a uma situação em que você também é recompensado ou recompensada. Olha que coisa extraordinária. No capítulo 5 de 1 Pedro diz assim, no verso 6, presta atenção. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aí no verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então o próprio Pedro já aprendeu diante das Escrituras Sagradas que é Deus, irmãos, que Ele faz na vida do homem uma construção extraordinária e magnífica. A própria parábola está dizendo, olha, nós aqui ouvimos que os primeiros fizeram uma queixa, murmuravam que queriam receber, acharam injusto os últimos receberem tão quanto eles receberam, trabalhamos com fadiga, no calor, etc. E tal. Deus não foi isso que eu tratei com você? Então você recebe. Essa palavra faz uma alusão muito grande, sabe, com olhos espirituais, de que você está falando de salvação.
Mas o que eu posso ter de surpresa e você ter de surpresa é que quando você chegar lá nos céus, você pode receber uma morada para você viver. Mas o outro pode receber uma morada e mais outros bens espirituais. Por quê? Porque trabalhou mais do que você e eu. Então, quando nós vimos no julgamento, fulano de tal, recebendo isso, isso e isso, e eu recebendo a minha casinha humilde ali, eu falei assim, glórias a Deus, porque eu não trabalhei muito, e ele trabalhou muito, ela trabalhou muito. Então, há nessa palavra aqui algo de despertamento muito glorioso para que você atente para as coisas. A Bíblia diz, considerando que nós olhamos para as Escrituras, que haverão novos céus e nova terra. O que eu vejo que fica bem claro é que cria-se uma expectativa no coração de Deus de inaugurar, ou melhor, a nova terra, de trazer, na verdade, a uma situação imediata a cumprir toda a sua escritura. Então eu não sei o que vem depois dessa situação ao qual nós estamos passando com o coronavírus. Eu não sei se virão dias difíceis de uma economia ao qual muitos países já foram arrasados, como a própria Turquia há pouco tempo atrás. Eles viveram uma vida de dificuldade, depois se reinventaram. Mas eu quero dizer que eu não sei se vai haver tempo de nós nos reinventarmos. Então, eu com toda sinceridade, oro a Deus, que a justiça de Deus seja satisfeita em meio a toda essa pandemia. Nós oramos a Deus e devemos aproveitar esse tempo de uma forma bíblica. Não adianta você ficar com ansiedade de querer voltar a trabalhar, de querer voltar a caminhar, de querer voltar a ir para o shopping. Não é isso que vai resolver o teu assunto nem meu. É nós vivermos uma vida bíblica. Por quê? Porque eu tenho aqui uma ciência divina de Deus, que é Ele que me recompensa. É Ele que me exalta, é Ele que desembaraça a minha vida e a tua vida, é Ele. Então, para onde eu vou? Eu vou criar uma expectativa em que todos os homens terrenos da terra estão criando, porque vai voltar tudo ao normal, tá? Quem disse que vai voltar ao normal se as palavras que Deus tem escriturado e nós temos tomado ciência são palavras em que Ele já decretou a própria destruição do presente século? Então, não crie expectativas indevidas no seu coração, crie um conhecimento pelas verdades de Deus. A parábola verdadeiramente do reino de Deus, ela nos mostra bem claro. Quem é que recompensa? É Deus. Quem é que faz a colocação, sabe, de forma ordinária na presença de Deus? Deus. Então não tem erro. Quem chegar depois chegou e quem chegar primeiro chegou. Mas agora a recompensa de um trabalho, há uma situação explícita e inequívoca de que Deus está no controle de tudo. Porque nessa parábola, o que as pessoas estão fazendo? Reivindicando algo que queiram trabalhar diante de Deus. Ele diz, não, o que eu tratei foi isso. Então Deus está querendo dizer com você e para mim, eu tratei a salvação para vocês. Agora, a Bíblia mostra mais claro, bem claro, que aquele que semear muito, muito ceifará. Deus está dando a oportunidade para você abandonar a tua indisposição, a tua preguiça, o teu descompromisso, a tua falta de concentração em Deus. Irmão, trabalhe como nunca, irmãos. Trabalhe como nunca. Você mulher, você criança, você jovem, sabe, você homem, trabalhe como nunca para Deus. Por quê? Eu não sei o que eu vou encontrar do outro lado. Eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu não vou trabalhar pela questão de querer mais ou não. Eu vou trabalhar por uma forma que a própria palavra de Deus me mostra que eu tenho que ser objeto, sabe, espiritual para agradar a Deus. E nós vemos aqui, ele diz aqui, não é lícito fazer o que eu quero. É óbvio que se Deus está vendo que uma mulher ou um homem está trabalhando muito mais, aquela mulher vai ser recompensada do jeito que ele quer. E não vai ser do meu jeito. Então eu louvo a Deus, porque essa noite, o Deus de Abraão, Isaac, o Deus de Jacó, tem trazido para as nossas vidas uma riqueza muito extraordinária. Você ter a oportunidade de melhorar seus serviços diante de Deus, na amplitude que for lhe dada pelo Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ainda fazer a nossa igreja de forma que ela cresça, de forma virtual, de forma real, presencial. Precisamos construir uma igreja, precisamos construir um site, precisamos ter irmãos mais agressivos, mais ousados, precisamos fazer novos projetos para atacar as cadeias, sabe, atacar as situações onde as pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus, como nos manicômios, como nas próprias casas de repouso, nos lares, nas vidas em que homens esperam pela salvação. Deus está falando aqui que o nosso chamado é um chamado exclusivo por Deus. Então saiba que você foi chamada, sabe, toda a igreja foi chamada
para trazer o quê? A explicitude da realidade de Deus. Então não tenha dúvida, você é um chamado de Deus, você é uma mulher chamada por Deus, porque nenhum homem poderia abandonar essa situação ainda que vivesse 50 mil anos. Por quê? Porque isso é uma situação em que somente a intervenção de um Deus soberano, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, poderia fazer em nossas vidas. Amém? Que Deus nos dê graça nessa noite para trabalharmos com mais convicção, com mais fé, abandonando as devidas obras que não fazem parte de Deus e ocupando-nos conforme diz a Escritura Sagrada. Assim como Deus exaltou a Josué, assim como Deus exaltou a Davi e outros mais homens heróis da fé, Deus também te exaltará e te abençoará. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e as palmas louvam, engrandecem e exaltam o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus, né, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Chegamos ao final de mais um culto. Graças a Deus. Quero dizer para vocês, irmãos, que vocês que ouviram essa palavra gloriosa, que quando os resultados não vierem, os irmãos devem olhar e considerar todo aspecto da obediência a Deus e todo aspecto em que as portas do Senhor podem se abrir. Então é um tempo agora para você fazer uma vida consoante a vontade de Deus, que você procurou o tempo e nunca teve. E ficar, na verdade, na dispensação de Deus, de que Deus ama você, de que Deus deseja a tua companhia. Olha, se Ele chamou, Ele vai capacitar. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para terminar a boa obra que Ele iniciou. Eu sei que você vai ter novas ideias, sei que você vai surgir naquele grupo, vai surgir junto aos irmãos, com a vontade de trabalhar para Deus como nunca. Por quê, irmãos? Porque a única coisa que nós temos de realidade nas nossas vidas, irmãos, é a palavra de Deus. Porque o mundo, ele vai acabar, como eu falei, aquelas bolas de sabão que a criança passa, parece uma coisa até exagerada, mas não é. Logo em seguida, toda aquela riqueza, ela vai ficar para alguém que não somos nós. Então a Bíblia diz, pensai nas coisas que são do alto. Por quê? Porque elas, na verdade, elas se concretizam como coisas reais. E diante dessa parábola lida, Deus vai te dar a vitória. Amém, meu amado irmão? Eu desejo da parte de Deus agradecer aos meus amados irmãos por tudo que vocês têm feito. E peço imensamente aos irmãos que ainda não estão participando lá do grupo, que dê, irmãos, apenas sua cooperação. Veja bem, nós estamos sem lugar físico para poder congregarmos. E eu preciso da sua ajuda. Você precisa ajudar a Deus, não só a mim, mas você precisa ajudar a Deus com o quê? Com a sua participação, com a palavra. Essa palavra não é para aqueles que estão longe, mas veja bem, irmãos, nós somos um corpo e precisamos estar, sabe, coeso, forte no mesmo pensamento. Ajuda com bom dia, ajuda com aleluia, com glória a Deus, mas passa por lá em nome de Jesus, porque esse é o lugar ao qual nós temos para reunir as nossas expectativas, nossas adorações e também compartilhar com os irmãos. Olha, eu estou vivo em Cristo, e você, estou viva também, e você, estou mais viva do que nunca. Então passe por lá, deixe seus comentários, deixe uma homenagem, alguma coisa que for, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Agora nós vamos dar a bênção apostólica. Eu peço que você primeiramente fique na posição. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Fica bem ligado em Deus para você receber tudo da parte de Deus. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças, Jesus querido, mais uma vez nesta noite, porque cremos e confiamos, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Rogo a Ti que abençoe teus filhos, tuas filhas, teus eleitos, jovens, crianças, e todos quantos, ó Deus, estão nesta hora postos em seus lares, em suas casas, em suas propriedades, ouvindo a palavra do Senhor. Guarda meus irmãos, minhas irmãs, e a todo homem e mulher, aonde quer, ó Deus, que essa transmissão online chegue, que Teu nome seja exaltado, e abençoa, ó Deus, o meu amado ouvinte, que encontra-se nesta hora, Jesus querido, ouvindo a Tua palavra. Toma em Tuas mãos, ó Deus, esta semana lhes dê as bênçãos da vitória, preserva Teus filhos e as Tuas filhas, nos abençoa, nos prosperando, segundo a Tua vontade, Deus, segundo a Tua vontade e a Tua misericórdia. Esta palavra, Deus, de oração que Te apresento, juntamente com os meus irmãos em seus lares, em nome de Jesus. O grande amor do nosso Deus e nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e a comunhão eterna, poderosa com o Espírito Santo de Deus, que ela recai sobre todos nós, e todos em nome de Jesus Cristo digam amém. Para terminar em nome de Jesus, sabe, para terminar em nome de Jesus, a paz do Senhor, glória a Deus. Amém, irmãos, amém.